Glória a Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 adiante. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam debaixo da lei, ou sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vou ler o versículo 4 novamente, que é o versículo de onde eu vou tirar para nós iniciarmos a nossa ministração nessa noite, que está escrito assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Amém. Queridos, o título da mensagem, como eu havia comentado, é este: Então é Natal. E às vezes, irmãos, como eu falei agora há pouco também, as pessoas comemoram porque já tem uma cultura, já é de cultura as pessoas comemorarem, e porque a família comemora, e assim por diante, assim como eu falei agora há pouco da Páscoa, né? Que eu até preguei uma mensagem esse ano agora que nós estamos, sobre a Páscoa, e o título era Que Páscoa é esta? Justamente porque falam de tudo menos do Cordeiro, que é Cristo Jesus, fala do ovo de chocolate, do coelhinho da Páscoa, e de tantas coisas menos do que de fato deveria ser falado. E a questão do Natal é uma questão que já vem sendo de uma polêmica de muito tempo. É uma polêmica que vem seguindo já há muito tempo. De modo que eu quero esclarecer, pelo menos tentar esclarecer, e deixar aqui pontos importantes para nós seguirmos, porque como pregador do Evangelho e como pastor da igreja, nós temos a responsabilidade de ensinar, e ensinar é ensinar o certo. Eu tinha um encarregado, uma empresa, na década de 90, que ele dizia assim: a gente ensina o certo e o errado aprende sozinho. A gente ensina o certo, o errado aprende sozinho. Mas, na verdade, tem muita gente ensinando errado, muitas coisas, e a nossa intenção é sempre ensinar o correto, o certo. Então, veja bem, uma pergunta é feita: é certo o cristão comemorar o Natal ou não? O Natal é uma festa pagã ou não? Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Se nasceu nesse dia, por que não está escrito na Escritura, na Bíblia? Se ele nasceu no 25 de dezembro, por que nenhum dos evangelistas, ninguém marcou a data ali, no dia 25 e tal, né? Então, esses pontos nós vamos citar aqui nesta noite. Vamos procurar apresentar isso aqui nesta noite. E deixar isso claro. Veja bem, a máxima da Reforma Protestante são 5 solas, né? Não é uma máxima, são 5 solas. E começa com sola escritura. E a máxima, agora, do sola escritura, é que a Bíblia se interpreta com a Bíblia. Um ponto mais claro lança a luz a um mais difícil de entender. E é uma questão que sempre é levantada, é o seguinte: algumas pessoas, para fazerem alguma coisa ou deixar de fazer, elas procuram, às vezes, querer fazer e distorcem alguns textos. Então, observe. É sempre correto e coerente perguntar se a Bíblia manda fazer ou se ela não manda fazer algo concernente à palavra de Deus. 1 Pedro 4,11, a parte A diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então eu tenho que falar segundo as palavras de Deus para seguir obedecendo a palavra de Deus. Então, aí você quer fazer alguma coisa, você pergunta: está ordenado, está proibido eu fazer? Está relatado em algum lugar que é proibido eu fazer algo? Aí alguém fala: não está proibido. Logo, se não está proibido, eu posso fazer. Mas os reformadores,
entenderam que uma máxima é essa, só a Escritura. Está dizendo para eu não fazer? Não está dizendo para não fazer. Mas os coerentes, e o coerente é, está ordenado para fazer, então logo eu devo fazer. Não está dizendo nada que eu não posso. Se não está dizendo nada, eu não falo nada. Está ordenando para eu fazer, então é isso que eu faço. É assim que você segue dentro de uma linha reformada. O que a Bíblia ordena, eu faço. O que ela se cala, eu me calo. Porque senão eu fico levantando conjecturas, ou ficar no campo do subjetivo, né? Eu penso assim, eu acho assim, eu interpreto assim. É claro que nós não temos todas as respostas, mas algumas coisas nós temos que estar bem claros. A Bíblia proíbe fazer isto? Proíbe, então não faz. A Bíblia não proíbe isto? Não proíbe, mas ela ordena que eu faça? Isso em relação ao culto e a muitas coisas. Então, algumas coisas nós vamos desenvolver aqui no correr dessa mensagem. Agora, presta bem atenção. O curioso é que somente Mateus e Lucas, dos 4 evangelhos que nós temos, somente Mateus e Lucas deixaram relatado o nascimento de Jesus. Somente Mateus e Lucas deixaram relatados. Marcos e João não relataram o nascimento de Jesus. E Gálatas 4:4 diz: vindo a plenitude dos tempos, ou do tempo, não dos tempos, vindo a plenitude do tempo, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. E vocês observam um detalhe aqui, que Paulo não apresenta o nome da mãe dele, porque o foco é em Cristo, a mãe dele Maria, mas o foco é em Cristo, nascido de mulher, ou seja, encarnou. Então o foco aqui é a encarnação que ocorreu, de fato, para que ele fosse cumprir o propósito para o qual ele veio. Nascido de mulher, porque ele entrou pela porta. E como é que chega no planeta? Como é que chega nesse mundo aqui? Nascendo no caso do ser humano, de mulher, da fêmea do homem. Claro, evidente. E assim ele fez. Entrou pela porta. E de maneira que, nascido de mulher, nascido sob a lei, para fazer o quê? O texto nos informa muito claramente. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, está claro, a encarnação de Cristo é o foco aqui no texto que Paulo apresenta. E se comemora o Natal do nascimento de Jesus, claro, evidentemente que você vai falar sobre a encarnação dele. Agora, observe bem, só os 2 evangelhos que eu falei agora há pouco não citam. Dos 4 evangelhos, só Mateus e Lucas citam o nascimento de Jesus. Eu vou falar de outras 2 passagens aqui, alguma coisa no decorrer, mas no evangelho de Mateus e Marcos, ou de Lucas, de Marcos e João, não está relatado. Né? Aí você tem que levar em conta o contexto, para quem escreveu Mateus, para quem escreveu Lucas, para quem que era o público-alvo de João, e para quem que era o público-alvo de Marcos, ou de João Marcos. Então você entende que um escreveu para judeus, outro escreveu para os gentios. Por exemplo, Marcos começa já bem dinâmico. Ele já começa ali, Jesus ali, já vai dinâmico. 16 capítulos, mas bem dinâmico. Mateus já fala da genealogia, porque era para judeus, porque eles se identificassem com aquilo que estava na lei, sabendo que fulano era filho de Beltrano, filho de Ciclano. Mas não houve em Marcos e em João a apresentação do nascimento de Cristo. Mas nos quatro, apresentam a morte de Jesus. Nos 4, morte e ressurreição. Se você olhar para Mateus 27 e 35, fala da crucificação. Marcos 15, 24, fala da crucificação. Lucas 23, 33, fala da crucificação. João 18, 19, fala da crucificação. Aí levanta-se uma pergunta, mas nós não comemoramos o aniversário de todo mundo? Aniversário do filho, aniversário de casamento, aniversário do pastor, aniversário de todo mundo. Comemoram-se, é verdade, em muitos lugares. Todas as famílias têm esse costume. Então não seria coerente comemorar o aniversário de Jesus? Mesmo que simbolicamente, não tendo uma data, não sabendo o dia exato que ele nasceu, mas já que todo mundo comemora no dia 25 de dezembro, vamos comemorar também? Qual é o problema disso? Aí vem uma outra questão, que as pessoas levantam assim, bom, outro dia eu estava numa reunião com os irmãos sobre a questão de mulher pastora e tal, aí um levantou uma questão assim, ora,
se tem hoje mulher que é motorista, se hoje tem mulher na polícia, se hoje tem mulher na política, qual é o problema de ter mulher no pastorado? O problema é que a Bíblia não ordena. A Bíblia não diz para ter mulher pastora. Este é o problema. Se a Bíblia não diz, eu não digo. Agora, então, se eu comemorar o Natal, eu estou pecando? Se eu não comemorar, eu estou pecando? É uma festa cristã. O mundo todo está aí apresentando e cantando e celebrando e tal, etc. E não seria uma boa oportunidade para eu também comemorar? Observe, eu vou ler algumas coisas aqui. Eu espero em Jesus Cristo, com muita graça, entender a minha letra. E na sequência, eu vou falar um pouco disto com textos bíblicos para ficar mais claro. Observe. De onde surgiu e como é que surgiu? Vou dar assim um panorama, tá, irmãos? Não vou, porque são muitos detalhes, são muitas coisas. Se eu fosse entrar em tudo, e eu estou sem notebook, se eu tivesse para eu escrever, copiar e colar, escrever, editar, etc., seria interessante. Mas para escrever assim como eu escrevo, com a minha letra ainda, só Deus na graça, não é para dar graça. Mas vamos lá, que o Senhor esteja comigo agora. Então, como estou dizendo, é uma polêmica que já é antiga. Vamos lá. No 26º ano do reinado de César Augusto, reis magos vieram ofertar presentes a um que havia nascido rei e foram falar com Herodes, vocês sabem da história. Só que os primeiros cristãos, né, na época da patrística mesmo ali, no princípio, eles achavam estranhos esse detalhe de oferecer presentes e dar presente por causa de um que nasceu, assim como se fazia com os reis faraós. E Orígenes foi um desses, que achou muito estranho. E no mundo romano havia algumas festas que era próxima do fim do ano. Haja visto que Roma era o império que dominava Jerusalém na ocasião do nascimento de Jesus. Então, no mundo romano havia as festas que eram perto do final do ano. Havia uma festa chamada Saturnália, durante 5 dias, a partir de 17 de dezembro, que fazia uma homenagem a Saturno. Veja bem, paganismo puro, né? Antiga divindade, que os romanos adoravam, né? Antiga divindade do trabalho. Inclusive tinha para Saturno, na Saturnália, árvores que eram cortadas do bosque, pinheiros, e eram enfeitadas, né? Já vem uma árvore ali, a árvore de Natal, que não se tem muita ideia de onde veio, mas se entende que veio dessa situação. Daqui a pouquinho você está mais sobre isso. Então, e havia nessa festa uma desordem total, onde trocavam-se presente, onde os senhores trocavam de lugar com seus empregados, seus escravos, né? Trocavam de lugar. Havia ali uma eleição para eleger o senhor da desordem. Nessa ocasião, era uma balbúrdia mesmo. Era algo assim meio bem estranho. Logo na sequência, depois da festa da Saturnália, no solstício de inverno, o que é solstício? É um dia que tem exatamente 12 horas de luz e 12 horas de escuridão mesmo, de noite. Porque tem dia que você tem mais tempo de luz do que de escuridão, né? E tem ocasião que é mais tempo de escuridão do que de luz. Mas no solstício de inverno e no solstício de verão, era uma ocasião que havia 12 horas, o tempo certinho, de luz e claridade e de escuridão. Então, depois do solstício de inverno, com a Brumália, depois, mais ou menos, do 286 depois de Cristo, começou a festa do Sol Indômito, um dia para inspirar o patriotismo e bons pensamentos ao imperador, no caso, o imperador romano. E os romanos tinham um deus Sol, Mitra, que eles adoravam. E, segundo você vai pesquisar, vai estudar, segundo os historiadores, o aniversário do deus Mitra era no dia 25 de dezembro. Vai lá, vou chegar já para você entender melhor por que está essa situação toda. Então, tinha também a festa das calendas, no início de janeiro, com o início do ano novo, e ocorria exatamente o que era no Natal. Enfeitavam as casas, punha presente, punha vela acesa de cores, etc., né? E por volta do século IV, quando o imperador Constantino colocou para o império como a religião cristã, a religião oficial, eles toleravam já, de fato, essa festividade, porque tolerava-se o cristianismo. Então, já celebrava-se o Natal no dia 25 de dezembro, e era o nascimento de Jesus e ficou ali. Na verdade, houve o que nós chamamos de... as pessoas fazem um sincretismo, né? Pega o elemento de uma religião, de uma cultura e mistura com a outra.
Eu já falei algumas coisas aqui. Por exemplo, o catolicismo, quando os escravos vieram para o Brasil com a sua religião, né, espírita, a sua religião da Umbanda e do Candomblé, eles então pegaram, por exemplo, o Ogum, então eles colocaram, esse aqui é o São Jorge de vocês. Então eles podiam adorar o Ogum porque eles... então é o nosso São Jorge, São Ogum. Então era um sincretismo que eles faziam. Então havia muito disso. Pegava elementos de todas essas comemorações pagãs e juntou ali com o cristianismo. Ora, vamos lá. Então, com outras comemorações pagãs anteriores, eles adoravam o deus Mitra, o deus do sol romano, então colocavam tudo isso. Comemorava com pompa aos reis e se comemoravam aos imperadores, então por que não ao rei dos reis? Então daí surgiu tudo isso, começou a surgir tudo isso. Então, o que acontecia? As festas cristãs foram criadas em substituição às festas pagãs que haviam. Era esse tal de sincretismo que eu falei. Misturava elementos das calendas, da Saturnália, e houve alguns irmãos, alguns servos do Senhor que rejeitaram essa prática, né? Eu estou lendo aqui o nome, não consigo ler o nome que eu escrevi aqui, mas havia alguns irmãos que não achavam isso correto, coerente. Então isso correu aí por vários tempos, vários séculos, né? Desde da época da patrística, desde... Agora, quando no século XII, depois de Cristo, por volta de 1100 depois de Cristo, surgiu outra personagem, que é um santo da Igreja Católica chamado São Nicolau, que ele estava ali só perdendo para Maria, na época que ele surgiu. Então, veja bem, ele era o santo mais poderoso da Igreja Romana, abaixo da Maria, evidentemente. Ele era da cidade de Mira, na costa atual da Turquia. E veja bem, ele era alguém que ele era citado como alguém que fazia milagres, alguém que era generoso, bondoso, dava presente para as crianças, ajudava todo mundo. Conta-se a lenda que, certa ocasião, um pai não tinha dinheiro para pagar o dote das filhas, e as filhas seriam levadas como escravas para prostíbulos, alguma coisa dessa natureza. Então ele jogou saco de dinheiro, 3 sacos de ouro, parece, alguma coisa assim, e os pais ficaram felizes. Com a morte dele, mais na frente, roubaram seus ossos, seus restos mortais, e você bem sabe que roubando os ossos, né, eles idolatravam, faziam muitas coisas, e tinham as freiras que eram devotas de São Nicolau. E essas freiras começaram a colocar brinquedos, presentes, escondidos, assim, sem as crianças saberem, para a criança. Chegava lá ocultamente e colocava um presentinho para a criança e falava, foi o São Nicolau, foi o São Nicolau. Então, o que aconteceu? Dali surgiu a forma de se presentear e colocar para alguém, um santo da Igreja Católica. Com a Reforma Protestante, né, a partir de 1517, a prática desse esquema que ocorreu aí, o próprio Martinho Lutero, ele tentou fazer ali uma paz entre São Nicolau, porque começaram a atribuir ao menino Jesus os presentes e assim por diante. Entendimento que os magos levaram presente, então vamos dar presente também e vamos fazer tudo isso. E o próprio Martinho Lutero, ele tentou manter uma paz, né, explicando sobre essa questão de São Nicolau e o menino Jesus. Mais na frente ele foi mais severo, lá por volta de 1570, ele foi mais firme para dar uma barrada nisso, porque no princípio a reforma deu uma descontinuada nesta questão. Então, esta é uma das questões. Aqui tem muitos outros elementos, muitos outros detalhes, que eu não vou citar aqui, até por falta do tempo, mas basicamente são esses os detalhes. Então, aí tu pega assim, por exemplo, se você for estudar, eu estudei com alguns judeus, eu estudei judaísmo messiânico, e eles diziam que aquela guirlanda, sabe o que é guirlanda, né? Aquele enfeite que põe na porta. E vocês já perguntaram por que se põe na porta das casas? Para enfeitar. Na mente das pessoas é. Mas no original, entre os romanos, entre os... vou lembrar daqui a pouquinho o nome dos povos aqui. Eles faziam, inclusive os próprios judeus messiânicos diziam que essa guirlanda era colocada para impedir a entrada de espíritos malignos, né? Me fugiu agora o nome dos povos aqui. Eles colocavam lá a guirlanda para impedir que espíritos malignos viessem. Lembra que eu falei que era o solstício de inverno? Porque eles entendiam que que o sol era um deus. Logo se esfriou é porque o deus sol está doente.
E se o Deus Sol está doente, vamos fazer alguma coisa para alegrá-lo. Vamos celebrar, vamos cortar a árvore. Por que a árvore era cortada e colocada? Porque a árvore era uma forma de você alegrar e tentar alegrar o Deus deles, o Deus Sol, no caso. Porque esfriou, e aí essa neve e tal, estamos falando do hemisfério norte, né? Extremamente frio. Logo, se o Deus Sol está doente, vamos celebrar, vamos festejar e vamos impedir que os espíritos malignos entrem. Aí faziam que as guirlandas e tal, aí enfeitavam as árvores e assim vai. E ficou então estabelecido já, tem muito mais detalhes que eu não estou dando aqui, claro, irmãos. Só que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ele deve ter nascido por volta do mês de abril, março, abril. Porque os pastores estavam guardando o rebanho e não seria inverno, não teria como eles estar guardando, pastoreando à noite o rebanho no inverno, não teria como. Né? Não teria como. Mas então vamos lá. Existem então argumentos a favor e argumentos contra. Então muitos pegam e falam, não, é uma festa pagã. É uma festa pagã. Mas eu sou cristão e o mundo inteiro está falando. De alguma forma, em alguma medida. De alguma forma, em alguma medida, eles falam de Cristo Jesus. Olha, o menino Jesus, o menino Jesus, o menino Jesus. Né? Aí vem a manjedoura com os reis magos e aquilo todo que aconteceu, etc. E vamos observar o seguinte. Alguns argumentos contra. Esses que eu falei agora, eles são alguns dos que são contra. E agora eu vou apresentar aqui alguns elementos que são a favor. Olha só, se você olhar para Marcos, ou melhor, para Mateus, você vai observar quando é apresentada a anunciação para Maria, né? Que ela ia ser mãe do Salvador, etc. Né? Que ele seria o Salvador do pecado, que ia salvar o seu povo dos pecados. Né? Se você olhar para Isaías 7,14, fala, né? Porque uma virgem conceberá, e o sinal é esse, né? Uma virgem conceberá, dará à luz um filho, etc. e tal. Então, esta virgem, que é a mãe de Jesus, que é anunciada pelo anjo Gabriel em Mateus 2, capítulo 2, você vai lendo ali, você vai chegar nessa posição. Então qual é o problema? Vamos lá. O texto nos informa, eu vou ler com vocês agora, eu quero que você acompanhe comigo, em Lucas capítulo 2. Lucas 2, verso 6 e verso 7. Olha só, esse é um argumento que é muito usado. E até já me jogaram na cara. Olha bem o que aconteceu aqui em Lucas 2, verso 6. Observe. Estando eles ali, aconteceu completar... Estando eles quem? José, Maria, ela grávida, indo fazer o recenseamento que foi determinado. Quando ele estava ali, não vou ler todo o texto, irmão, depois você lê em casa. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Aqui mata uma charada. Primogênito por quê? Porque não é unigênito. Ok? Por que primogênito? Porque é o primeiro. Porque se eu tiver um filho, é unigênito. Se eu tiver mais filhos, aí alguém deles é o primogênito. Meu filho primogênito é o Maicon. É o Stefano. Da minha esposa é o Maicon. Se bem que eu considero como filho também. E eu amo como filho. Então, o primogênito é o primeiro. O unigênito só contém um. Jesus é o unigênito do Pai, mas ele é o primogênito entre muitos irmãos, porque através dele nós somos feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ok? Então aqui já mata uma charada. Deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Por causa do recenseamento, estava tudo lotado, muita gente vindo fazer o recenseamento, etc. e tal. Não tinha lugar. Outro dia eu fui num culto que um pastor disse que chegou uma menina e disse para Maria e para José, olha, tem um lugar ali próprio para você dar à luz, não sei o quê, uma coisa assim, né? Que ele falou. Tem ali uma manjedoura, tem um cantinho ali, não existe isso no texto. Né? Diz que ele deu à luz e não tinha outro lugar, foi na manjedoura. Pois bem, vamos lá. Havia naquela mesma região, agora, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho. Não podia ser inverno, portanto, não podia ser dezembro. Havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite.
E um anjo do Senhor, desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo anunciando para os pastores no campo: isso vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. E assim foi. Então eles estavam no campo, guardando os rebanhos, apareceu o anjo e disse para eles a frase que nós lemos agora aqui, e nisso apareceu uma grande luz, resplendor de luz. Agora note, quando Cristo nasce, a noite fica clara naquele momento. Quando Cristo morre, o dia escurece. O dia vira noite. Escureceu ao meio-dia. Que contraste, né? E eles foram felizes e encontraram, como está escrito, o menino numa manjedoura, envolto em panos, e saíram alegres e testemunharam disso. Esse aqui é um dos argumentos que dizem: se os anjos, se nós comemoramos o aniversário do pai, da mãe, do filho, do irmão, do tio, de casamento, disso, daquilo, e se os anjos apareceram lá louvando a Deus, qual é o problema? Os magos do Oriente vieram para adorar o Senhor, Mateus 2. Agora há pouco eu falei aqui, irmãos, é Mateus 1, tá? Eu falei do argumento que foi anunciado que Maria teria um filho, etc. Agora aqui em Mateus 2, os magos vieram do Oriente e foram procurar, guiados por uma estrela. Alguns interpretam que era um sinal natural, outros que é um sobrenatural, porque no versículo 9 de Mateus 2 diz que a estrela parou no lugar onde estava Cristo, o Jesus, o Senhor Jesus. E eles foram perguntar por Jesus e chegaram até Herodes: onde é nascido o menino que é nascido rei? E Herodes: me digam onde está, quem é, que eu também quero ir adorá-lo, né? E eles foram adorar o Senhor e levaram ouro, incenso e mirra. Ouro, presente para reis. Mirra, presente para grandes homens célebres. E incenso, presente, ofertas para a divindade. Ele é grande homem, grande rei e o único verdadeiro Deus, o grande Deus. E eles vão. O texto não diz que eram reis, diz que eram magos, magoi, sábios. O texto não diz que eram três elementos de presente, mas não diz que eram três, conforme montam nos presépios por aí. E o texto também nos informa que, como eles foram anunciar, Deus os alertou através de um anjo num sonho para que eles saíssem, né, não voltassem para o caminho. Herodes, com ódio, né, tendo sido enganado, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Note, eles não foram até a manjedoura como montam no presépio. Eles foram na casa. Lê o texto depois, que eu tenho muita coisa para ler aqui. Foram na casa onde morava o Senhor, com a sua família, e mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Logo, ele tinha em torno de 2 anos. Feito isto, qual é o problema, então? Se os anjos celebraram, se nós comemoramos o aniversário do pai, da mãe, do tio, do aniversário, isso, aquilo, aquilo outro, e eu já fui questionado, jogaram no meu rosto: se os anjos comemoraram, a minha pergunta é: quantas vezes mais os anjos, o texto nos informa que os anjos vieram celebrar de novo o aniversário dele? No segundo ano, juntou, lembra de mim, pessoal? Eu sou aquele anjo que veio aquela vez aqui ano passado. Hoje é o segundo aniversário. Vamos lá na casa da criança, lá em Belém, ou em Nazaré, quando já era mais velho, ou em Cafarnaum, mais velho ainda. Vamos na casa dele comemorar o aniversário de 18, de 17, de 18, de 25, de 30. Não teve. Então veja bem, esta não é uma premissa para eu celebrar, comemorar Natal. Correto? Eu celebro e me alegro, sou feliz, evidentemente, porque Cristo foi para a cruz, mas, claro, para fazer isso ele tinha que nascer, encarnar, claro. Segundo, as pessoas também têm esse costume de dizer desta forma. Segundo, não, ainda aqui. Se todo mundo comemora, por que eu não posso comemorar? Eu não tenho uma data certa, mas alguém colocou uma data. Ficou uma data aí. Eu não posso comemorar?
Vamos lá. Eu tenho que, antes disso, ir fazendo perguntas e dando respostas. Segundo ponto aqui. A Bíblia nos ordena a comemorar o Natal? Não. Já vou chegar no... Calma, fica tranquilo aí. Então, essa que eu falei agora há pouco. A máxima é esta. Está ordenado? Não, então eu não faço. Não está ordenado? Não faço. Deus ordenou para fazer? Então eu faço. Volta àquele ponto. Ficou ordenado, ficou claro que os 4 evangelhos mostram morte e crucificação, a paixão de Cristo. E só 2, o seu nascimento. Mas é claro que para ele ir para a cruz, ele tinha que ter nascido. Então, qual é a dificuldade que nós temos? Qual é a grande dificuldade que nós temos? Eu posso ou não posso? É certo ou não é certo? Observe comigo e raciocine. Se a Bíblia ordena, eu faço. Lembra daquilo que eu sempre falo aqui? Normativo e descritivo. Sempre falo isso. Normativo vem de norma, de regra. Está lá escrito, vou cumprir. Descritivo, descrever um fato. Josué rodeou Jericó 7 dias, no 7º dia, 7 vezes Deus operou maravilhas e caiu a muralha. Então eu tenho que sair rodando em volta da minha empresa que eu quero entrar nela para que caia os problemas. Não. Aquilo foi descritivo, não é normativo. Demonstrou que Deus quer fazer, ele faz e pronto, acabou. Aliás, Deus não precisava nem que rodeasse nem um dia, nem 7 dias, nem 7 minutos. Mas ele fez aquilo porque ele quis. Motivos, eu não vou dar detalhes agora aqui. Então, como que nós fazemos isso? Se é uma festa chamada cristã, tem até aquela musiquinha chata daquela mulher que canta todo ano, né? Então é Natal, lá. Ô, musiquinha chata. E todo lugar que você vai, dá Belém. Então, vamos lá. Primeiro, tem vários elementos de paganismo. Não tem uma ordenação, uma ordem, uma norma dizendo que celebre o Natal. O Natal não é no dia 25 de dezembro, ou seja, o nascimento de Jesus não é no dia 25 de dezembro. Se você for estudar a fundo, você vai ver até pessoas falando do panetone, do bolo, apresentando a rainha dos céus, a árvore de Natal, a árvore de Asherá, né? Deuteronômio 16, 22, não façam mal... Vou até ler este. Deuteronômio 16, 22. Eles pegam esse texto, Deuteronômio, não estou dizendo que tem pessoas que pegam esse texto aqui, ó. Deuteronômio 16, verso 22, e apresenta assim, olha aqui a árvore junto ao altar, né? Veja bem, 16 de Deuteronômio, verso 22, olha só o que diz. Deixa eu só achar que essa Bíblia aqui é toda difícil de achar, porque os versículos não são alinhados. Eu vou ler o 16, 21 e 22. 16, 21 e 22. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás coluna ao qual o Senhor Deus odeia. Estou falando de idolatria, de paganismo aqui, ó. Junto ao altar, plantar árvore, junto ao altar, porque tinha de muitos anos, antes de Cristo, muitos anos. O paganismo, né? Outro dia eu vou explicar bem o que é paganismo. Fala sempre essa palavra, né? Paganismo. O que é paganismo? Outro dia eu vou esclarecer bem o que é pagão e paganismo. Então, na cultura pagã, fazia-se isso. E a ordem do Senhor era: não plante árvore junto ao altar do Senhor, porque eles celebravam a deuses estranhos, levantavam colunas, postes, ídolos, e cultuavam e celebravam. Então, observe. Aí alguém vem e diz, não, então não pode ter árvore de Natal também. E eu já vi a árvore de Natal dentro do templo, da igreja. As pessoas estão tudo bem. Mas então vai perder a salvação? A salvação não se perde. Mas qual é o problema? Veja bem. Vamos lá. Agora é uma palavra pastoral. Eu quero chamá-la de bíblico pastoral. Para nós ficarmos em paz com toda esta situação. Você que já comprou seu pernil, já comprou panetone caro, mas caro que não tem quantia lá na Cacau Show. Você que comprou panetone de R$5, de 6, ou de 150, 200, que faz um tempo que está engordando um porquinho lá, etc. Né? Comprou lá
a carne moída para o churrasco, porque a carne está cara demais, né? Como é que vamos resolver essa situação? Vem comigo. Uma orientação. Os anjos vieram todos os anos? Não. Tem algum texto terminantemente explícito para fazer assim, a celebração do Natal, etc. Da mesma maneira que tem ordenado, assim como tem os 4 evangelhos que falam da morte, né, da paixão de Cristo, crucificação, morte e tal, e ressurreição, também eu tenho textos que dizem claro, olha bem, textos claros, específicos, dizendo o seguinte: fazei em memória de mim. A ceia do Senhor está claro ali. Celebre isto, faça isso em minha memória, disse Jesus. E os textos são Mateus 26, 26, Marcos 14, 22, Lucas 22, 19 e João 13, do verso 1, verso 2, você vai seguindo, você vai ver. 31, 32, aí vai até, né? E 1 Coríntios 1, 11, 23, 25, até 25, que é o texto que nós costumamos usar na ceia do Senhor. Sem contar aqueles textos que estão lá em Atos, né? No domingo, no dia do Senhor, reuniram-se para partir o pão. Então, isso foi ordenado explicitamente. Explicitamente. Fechado assim? Aí vem a pergunta: então, o que fazer? Se é uma festa pagã, eu não vou celebrar. Se é uma festa cristã, eu vou celebrar. Mas se não tem nenhuma indicação bíblica, como eu tenho na ceia, por exemplo, fazer em memória de mim, como é que eu vou fazer? E as pessoas batem no peito: não, eu sou cristão, se comemora isso, isso, isso. Veio os anjos. Mas o anjo não veio todo dia, todos os anos. Não tem nenhum texto dizendo que celebrava os apóstolos depois, então não tem. E nós lemos agora há pouco aqui que alguns, mesmo na patrística, tiveram alguma dificuldade com isso. Observe. Todas as vezes que celebramos a ceia, nós temos intrinsecamente que citar, de uma forma clara ou não, que Jesus encarnou. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós vamos citar, quando nós falamos aqui, este é meu corpo, que é partido por vós, nós vamos ter que dizer o corpo que ele nasceu. Lógico, evidentemente, se ele nasceu, nós celebramos porque ele nasceu. Na ceia nós celebramos o nascimento dele. É claro que ali o foco está em sua morte e ressurreição. Mas quando eu falo, isto é o meu corpo que é dado por vós, eu estou dizendo, ele nasceu. Vindo à plenitude do tempo, um tempo pleno que Deus estabeleceu, vindo à plenitude do tempo, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Observe. Então na ceia eu tenho isso. Um segundo ponto, já que a cultura fala de Jesus no Natal, e eu quero também, aí as pessoas vêm um dia me apertar: pastor, mas nós temos que aproveitar a oportunidade do Natal, que está todo mundo falando de Jesus, para nós falarmos. Estão todo mundo falando de Jesus, ou falando de menino Jesus, leitoa, leitão, quem não é cristão, cerveja, vinho, conhaque, pegar o final me chama, férias coletivas. Há de verdade, vamos ser razoáveis no mínimo, há de verdade uma piedosa intenção de celebrar um culto a Deus por causa do nascimento de Jesus? Vamos ser sinceros. Porque quando as pessoas se reúnem, o que elas falam? Eu vou passar Natal aqui, falei, vou. O que eu levo? Traz pavê, traz aquela gelatina colorida, cortadinha assim, cubinho, belém. Não tem aquela gelatina? Com creme de leite, traz aquela gelatina lá. Aí outro vem, o que eu vou levar? A tia Matilde trouxe farofa. Todo lugar tem uma tia Matilde, né? Deve ter pelo menos. Aí traz farofa. Aí o tio João já matou leitoa. Alguém citou Cristo? Alguém falou, vamos nos reunir para celebrar a Deus? Não. Claro que existem algumas, eu creio, né? Pelo menos, exceções. Mas em via de regra, é assim. O que aparece na televisão? O caminhão da Coca-Cola, com um barbudo ali, o velhinho barbudo, Papai Noel, que está ligado com aquele Nicolau, São Nicolau, que alguns chamam de Papa Nicolau, etc. Está lá ligado, né? Que é o São Nicolau. Aí está ligado lá. Aí vem o quê? O sininho. Belém, desce pela chaminé. Vem o quê? Um trenó do Polo Norte, um trenó, etc. E as crianças aprendem na escola que vai chegar o Natal, se você for bonzinho, Papai Noel vai colocar presente na sua meia, que você vai colocar na janela, na beira da lareira, etc. Não é assim? É assim.
Chega na véspera, está chegando Natal. Chega Natal. Já você pensa em Cristo? Não. Pensa primeiramente em Papai Noel. Vamos ser no mínimo razoáveis. No mínimo. Não. Na minha cidade, né, eu sou de uma cidadezinha pequena do interior aqui de São Paulo, e lá tinha o costume, aqui em Cruzeiro, não sei se tem esse costume, se tinha pelo menos, mas lá tinha o costume de chegar a pintar a casa para o Natal. Vamos pintar a casa para o Natal. Tinha esse costume aqui? Tem. Eu tenho que pintar a casa para o Natal. Nem que fosse aquele cal, né? Cal com... Sei lá como é que passava o negócio, ficava tingido lá de azul, de coisa, e pinta a casa para o Natal. Fica um frenesi para comprar as coisas. Roupa nova para passar o Natal. Aí tem que, agora não, agora já é mais, roupa também, né? Mas hoje é o bendito do celular. Não, quero um iPad, quero um iPod, quero um qualquer coisa. Quer trocar, porque é Natal, fica doido por causa disso. Estão pensando em Cristo? Não. Estão falando de Jesus? Está chegando uma época que se comemora o nascimento do Cristo Salvador que morreu na cruz por nós. Vamos nos reunir para celebrar a Cristo que nasceu. Vindo da plenitude dos tempos, veio Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vamos celebrar a Cristo? Não, vamos comprar porco, vamos comprar leitor, vamos fazer, vamos comer, vamos virar por cima do pescoço, vamos arrebentar de comer, come igual um louco. Sequer, muitas vezes, um lugar faz uma oração. Sequer faz uma oração. Aliás, permita-me dizer aqui que muitos lares sequer fazem uma oração para as refeições. Eu tive já o desprazer de estar com irmãos o prazer de estar com eles, mas o desprazer de que eles estavam comigo em casa para uma refeição, que eu tenho prazer, e chegar e sentar à mesa, para colocarmos o prato, o irmão chegar e ó, pá. Não, eu sou meio exagerado, irmão. Eu gosto de cozinhar. Outro dia eu fiz 4 pizzas para 4 pessoas comer. Como se 4 pessoas conseguissem comer 4 pizzas, né? Eu, minha esposa, o filho e o genro. A genra, né? E o genro. Mas eu gosto de fazer, esse vem da minha mãe. Minha mãe tem esse costume. Ela gostava de cozinhar e fazia com fartura. E eu tenho esse costume. Tem dia lá, irmã André, que eu cozinhei para minha esposa, né? E aí eu termino assim, eu vou lá, amor, tá pronto, viu? Só falta chegar aquelas 15 pessoas que tá para chegar. E não tem, só eu e ela. Eu sou meio exagerado. Então eu não tenho problema, eu gosto que coma à vontade. Mas antes de comer, o que o crente faz? E já se lascaram comigo em casa, sentar lá, não foi só um não, gente. Senta lá e pau, e eu estou só com minha esposa olhando assim. Ah, pastor, vai comer não? Vamos agradecer a Deus primeiro? Ah, é mesmo, né? Nós somos crentes, não tem que orar, né? Fica aquela cara feia, irmão. Aprende mais essa. Aí a gente agradece. Mas eu não agradeci a Deus a hora que eu fiz a compra? Agradeci. Enquanto fazia a compra, agradeci. Eu não agradeci, isso eu faço eu e minha esposa. Não agradecemos a Deus quando colocamos no armário, quando trouxemos, quando tiramos do carro e quando colocamos na geladeira, agradecemos. E não agradecemos quando pagamos a compra, né? A gente faz aí no boleto, no cartão lá, agradecemos, Senhor, te damos graças porque podemos pagar. Não fazemos assim? Nós vamos jantar, almoçar, comer qualquer coisa, um açaí. A gente não agradece, Senhor, te damos graças porque nós... Aí eu estou tranquilo com relação a isso, porque eu agradeço a Deus em todo momento, todo dia, pelas refeições, não só a ocasião natalina. E as pessoas chegam, não, agora vamos celebrar, mas não quer celebrar. Um quer pegar a férias coletiva, o outro quer pegar os 10, 15, 20 dias que vai tirar de final de ano, receber a fábrica que paga aquele... Cada lugar chama de um jeito, né? Aqui chama PRO, né? De onde eu venho chama participação de lucro, mas é isso mesmo, né? Amém por isso, glória a Deus, é um direito que o trabalhador tem, ótimo, muito bom. Compra roupa nova, pode trocar, mas a questão estamos pensando no Cristo que nasceu de verdade? Que morreu na cruz e que nasceu para morrer. Pense nisto. Quando voltar nesse Natal depois de amanhã, hoje é 22 de dezembro, na 24 para 25, né, que as pessoas celebram, né, não é isso? De terça para quarta, nesse ano. Estamos em 2019. Então, como é que eu vou fazer? Então, vamos lá. Já que tem toda essa questão de cultura, tire todos os elementos que são de paganismo. Tire a árvore, tire os enfeites, tire a guirlanda, tire Papai Noel, arranca essa miséria. Se é para celebrar Natal, é que nem a Páscoa. Páscoa parece um coelho com ovo de chocolate. E coelho nem bota ovo. Vai fazer alguma coisa? Vamos celebrar. Não, nós somos cristãos. Há muito tempo eu celebro, minha família vem. Então aprenda. Faça então. Não é problema, ninguém vai morrer, ninguém vai para o inferno.
Eu vi alguns irmãos reformados, eu achei que eles foram meio moles nessa hora. Né? Eles tinham que ser mais firmes. Irmão, eu mesmo em casa não tenho esse costume faz tempo. Mas todo dia eu sento, que nem depois de amanhã. A minha sogra faz, o pessoal faz a reunião, a gente vai lá almoçar com eles. Mas no meu coração eu estou indo almoçar com a família e tal. Mas eu celebro todos os dias a vida do meu Senhor, que nasceu, que cresceu, que pregou, que anunciou, que foi perseguido, que morreu, ressuscitou por nós pecadores. Então quando chega, é Natal, tem que aproveitar a oportunidade. Eu lhe pergunto, é verdade que você aproveita toda a oportunidade? Ah, pastor, mas é a oportunidade que está todo mundo falando de Jesus. Não, estão falando de Papai Noel, de ganhar presente, de dar presente. Ah, mas um outro está falando, tem as cantatas de Natal que faz, tem não sei o quê. É interessante, você tem pregado mesmo? Ou é uma apresentação e um show? Para mostrar que você sabe cantar. É de verdade? Está pregando ali? Está falando, pregar, meu irmão, é chegar e falar, olha, precisa se arrepender dos seus pecados, precisa ter consciência de que há um céu e que há um inferno eterno, e que se não se arrepender é para o inferno que vai. Isso é anunciar o evangelho. E falar da cruz, que Cristo fez a obra, lógico, claro. Então, vamos lá então. Então volta aqui, estou continuando aqui no meu conselho pastoral. Quer fazer, faça. Mas faça como um crente. Aí eu vou celebrar o Natal na minha casa, comprei panetone da Cacau Show, comprei panetone, caro, hein? Metade do salário foi só no Cacau Show. Não tem coragem para dar uma oferta. Não tem coragem para fazer uma oferta missionária. Nossa igreja aqui está começando. Mas tem muita igreja grande, já formada, com condições. Não faz. Mas chega nessa época, é um frenesi, é uma loucura que não tem quantia. Ah, mas nós temos que fazer caridade nessa época. Mas só nessa época que o coitado do pobre passa fome? É só em dezembro que você tem que levar uma cesta básica para ele, uma roupinha, né? Eu nem gosto da presente de Natal, eu não dou presente de Natal. Eu dou presente todo dia que eu quero. Aí minha esposa está em casa lá, chega o negócio. Eu trabalhava no centro da casa, tinha uma moça que vendia uns trem lá. E eu chegava, comprei para o Senhor. Todo dia ela chegou para mim também com um pacotinho, com presente para mim. Eu trouxe para você um presente, mas arrebentei com o saquinho, com papelzinho, com fitinho, tudo bonitinho. Eu quero saber de papelzinho, com fitinho, eu quero ver o que está dentro. O que você trouxe para mim? É perfume? A primeira coisa que eu perguntei, né? Mas você tem tanto perfume? Ah, só tem 9? Pensa no homem que gosta de perfume, sou eu. Viu? Aí ela falou assim, aí até a filha dela falou, mãe, você embrulhou bonitinho, põe fitinho, põe lacinho. O morgado é que nem criança. É pior que criança. Aí já abri lá, era uma lupa, né? Com lâmpada, com luzinha e tudo. Como fala minha terra, com lampinha e tudo. Porque minhas bíblias de estudo, quando escurece assim, né, eu comprei até uma luminária para colocar na mesa, para ficar mais claro, mas tem umas letrinhas aqui que é doído, viu? Aí com a lupa, não, opa, aí ela deu um presente, que bênção, agradeci, até ontem estava agradecendo ela. Então não tem dia. Mas eu quero fazer, está todo mundo fazendo, quer fazer, então faça como um crente, vamos lá. Então não dê só caridade no final do ano, 25 de dezembro, não dê a comida para o pobre só 25 de dezembro, dê sempre. Não dê presente para sua esposa só no dia 25 de dezembro, dê sempre. Não dê o presente para o seu marido. Mas eu não tenho dinheiro. O mínimo simples que seja, vai agradar. Não é o valor material, mas é um valor sentimental. Eu lembrei de você. E de preferência, se mandar um cartãozinho, escreva. O duro que a minha letra nem eu entendo, mas eu escrevo. Quando eu dou uma coisa com um cartãozinho assim, aniversário, então, não sei se ela entende, mas eu escrevo. Inclusive nesses textos de WhatsApp, que tem aqueles negocinhos de dedinho de mãozinho. Deus te deu o dom de interpretação, né? Porque nem a minha letra eu não entendo, só Jesus. Então quando eu mando textos do WhatsApp, essas coisas, eu nunca mando mãozinha, dedinho, eu escrevo. Que eu acho tão feio você, uma hora ou outra na correria, às vezes eu não respondo, tem muita gente falando comigo ao mesmo tempo, de vários lugares, mas eu prefiro escrever, escrevo mesmo. Bom dia, graça e paz. Né? Então, não seja só nesse dia. Agora, eu quero fazer a ceia de Natal. Ótimo. Faça. Compre lá seu churrasco, seu leitão. Mas faça como um crente. Tire os elementos do paganismo que eu falei. Qual que é o elemento do Natal? Jesus? Então tenha Jesus ali. Vai chamar os irmãos? Chama a família? Ótimo. Vamos reunir. Suponhamos que amanhã, depois vamos fazer então em casa, lá na minha casa. Então vai eu, os irmãos, vamos fazer lá em casa. Ótimo. Então eu quero levar um negócio, outra vai outra, aquele um refrigerante, um suco, vamos fazer, ótimo. Só que nós somos crentes. Nós estamos aqui porque nós estamos comemorando, embora não saibamos a data exata, mas sabemos que não é, e tem que falar mesmo, sabemos que não é 25 de dezembro.
segundo a lenda, segundo a história, é o Deus Mitra, mas nós não estamos aqui com Mitra, nem com isso, nem com aquilo. Nós estamos aqui celebrando o nascimento de Jesus, que nasceu para morrer na cruz por nós pecadores. Bom, pega a Bíblia, leia o texto, leia a palavra, pregue a palavra, faça um culto, ore, de preferência, não necessariamente, mas ore até de joelho. Está todo mundo aqui, ó, chama o vizinho, chama o do lado, chama aquele que está lá fora com fome, não quer fazer caridade, então chama até quem está lá fora com fome. Vamos celebrar aqui o que? A Páscoa, Papai Noel, Natal, Papai Noel? Não, Jesus. O menino Jesus nasceu, mas Jesus morreu na cruz do Calvário como um homem. Veio encarnado, um homem maduro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A propósito, você sabe por que cordeiro e carneiro tem diferença? Sabe ou não? É porque o cordeiro é virgem. Depois que o cordeiro tem uma idade e ele cruza, aí já é carneiro. Sabia disso? Enquanto ele é virgem, ele é cordeiro. Jesus, ele veio e manteve-se virgem, porque não veio para procriar, ele veio para salvar, e com essa salvação produziu muitos filhos, claro, evidentemente, graciosamente ganhas pela obra na cruz do Calvário. Então vai fazer a ceia, beleza. A tia Gertrudes trouxe aquela gelatina floridinha, coloridinha, cortada em cubinho. O tio Antônio, todo mundo tem um tio Antônio, né? Ele trouxe, sei lá, como é que chama aquele negócio de pão que faz com pão? Frita o pão, que passa no leite. Rabanada. Caloria que não tem, o negócio para ter caloria. Mas vai comer. Vamos fazer. Hã? Tem assado, mas caloria tem do jeito. Pois bem, feito. Aqui está. Nós somos cristãos. Não use a premissa porque foram os anjos. Não use a premissa porque usa o seguinte. Nós queremos celebrar porque Cristo nasceu para morrer. Faça isso. Faça um culto a Deus antes. Não precisa ser um culto de 3, 4 horas. Faça um culto, nem a hora. Anuncie a palavra. Agora, veja bem. O que eu quero falar também antes, uma outra coisa. Porque o problema é que tem muito crente que é um chato mimizento. Não tem os muçulmanos que tem o xiita. Entre os crentes tem os chaatos. Né? Ai, pastor, mas não é isso, não sei o quê, é paganismo. Não é paganismo, é cristianismo. Não, mas tem os anjos que cantam. Não pode dar uma premissa nem... Gente, temos que ser equilibrados. Presta bem atenção. O camarada nunca prega, nunca faz caridade, nunca dá oferta e quer acompanhar a onda. Então, seja sincero, vamos celebrar aqui Jesus que nasceu para morrer na cruz do Calvário. Aí sim, aí começa a coisa a apertar. Aí tira sininho, tira Belém, tira Papai Noel, tira os elementos paganismos e apresenta Cristo. Agora tem uma frase de um irmão que eu não sei quem que é, mas eu vi e gostei e vou trazer para vocês aqui. Essa frase, esse texto é de Ismael Quinteiro. Ele disse assim: é contraditório que o mundo celebre seu nascimento e rejeite a sua mensagem. É contraditório. Celebramos Jesus. Vai na casa... Amanhã não, terça-feira. Casa de qualquer um, luzinha piscando. Belém, jingle bell, chega na casa da pessoa, nego vomitando de tanto que bebeu, de tanto que comeu, marido brigando com mulher brigando com o marido, e não sei o que, e outro, e forró, e samba, e funk ainda por cima. Uma miséria dessa. Estão celebrando Cristo ali? A verdade do Evangelho? A verdade do nascimento dele? Absolutamente não. Então, como crente, faça diferente. Quando vem do seu lado, à direita, o funk correndo sordo. Não sei o que lá. Do lado esquerdo, o pagode pulando ali, que o tamborim pula longe. De frente, o pagodão está nervoso. Ali na sua casa, as pessoas olham. É cheio de gente bonita, arrumada, perfumada. O que está acontecendo ali? Estão celebrando. Que povo diferente. Aí, vamos fazer uma cena aqui, tá? Aí aparece na sua porta. Por favor, entre. Às vezes é seu vizinho com isso. Entre. Aí quando ele entra, tem um irmão, tem a irmã, tem alguém, tem você, com a Bíblia aberta, falando, Jesus nasceu para morrer por nós, perdidos pecadores. Aí vê antes, você chega um pouquinho antes, o povo já orando ali, ou então depois, vamos orar junto. Vem aqui orar com a gente. Dobra o joelho e ora junto, agradecendo a Deus que enviou o seu filho que nascido de mulher, nascido sob a lei. E agora, veja bem, essa cobrança, irmão, não é lícita, essa cobrança não é
ela não é uma cobrança coerente, legítima. Dizer, não, eu sou cristão e por isso eu vou fazer. O cristão faz todo dia, independente dessa ocasião. E nessa ocasião, já que quer acompanhar, para aproveitar, para anunciar Cristo, então pregue mesmo a mensagem. Olha bem. Qual é a mensagem? Mateus 4, verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta é a mensagem. É incoerente que nessa ocasião celebrem o nascimento, mas rejeitem a mensagem. A mensagem é: arrependei-vos. Então vai celebrar a ceia não, é a ceia que chama, né? A ceia. Ou o almoço no domingo, no dia seguinte, 25. Enquanto o povão mundano está dizendo de Jesus, mas não tem nada de Jesus, nem de menino, nem nada. É presente, Papai Noel, gastar dinheiro, enfim. Então você vai dobrar o seu joelho junto com a família, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Aqui uma casa cristã. Se eu for fazer isso na minha casa amanhã, depois de amanhã, quem chegar será muito bem-vindo. Mas quem chegar vai ver que é diferente. Aqui nós somos cristãos. Aqui não tem paganismo, não tem mitra, não tem Deus Sol. Aqui tem Jesus que nasceu sim numa manjedoura e morreu numa cruz, mas está no trono, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E ele virá, ele retornará. E ai daqueles que não ouvirem a sua mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Ficou claro no coração de vocês? Ficou claro? Ficou tranquilo? Posso ou não posso? Faça como crente. Devo ou não devo? Quer fazer? Faça como crente. E que assim o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar.